Olá, queridos, a paz do Senhor. Mais uma vez eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por estar sempre me acompanhando aqui nos meus vídeos. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. E se você gostou e não é inscrito, se inscreva no meu canal, me ajude. Não esqueça de deixar o seu joinha. Se você está precisando de uma oração, pode pedir que eu estarei intercedendo por vocês. Amado, a palavra que eu vou trazer hoje, ela é, como se diz, serve para os nossos dias, porque a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. Amém? Então, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 8, diz assim, ó: Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Aleluia, glórias a Deus. Amados irmãos, eu quero falar um pouquinho sobre o nosso testemunho. Como anda seu testemunho? Você tem dado um bom testemunho? Muitas vezes, irmãos, nós pregamos tanto, falamos de Jesus, falamos da salvação, mas muitas vezes as pessoas elas estão olhando para a nossa vida. Como nós estamos tratando ela? Como nós estamos se comportando no meio de uma sociedade perversa, no meio de pessoas que muitas vezes distorcem o evangelho, no meio de pessoas que não gostam de líderes, não gostam de pastores, não gostam de igreja, pessoas que também já foram magoadas por líderes, pessoas que não ouvem nem, como se diz, se falar em igreja ela já estoura. Por quê? Porque ela passou um certo tempo dentro de uma igreja e se decepcionou. Irmãos, nós temos que entender o seguinte: na igreja, todos nós somos seres humanos, não tem ninguém perfeito. O pastor é um ser humano, o presbítero é um ser humano, o diácono é um ser humano, a ovelha é um ser humano. Somos falhos, irmãos. Somos cheios de erro. Ninguém é perfeito dentro da igreja. Só que nós precisamos entender isso. Mas tem pessoas que olham para a gente, acham que nós somos santos, santos em tudo. Mas, irmãos, nós somos falhos. Muitas vezes nós somos mais falhos do que você mesmo que está assistindo esse vídeo. Talvez se você andar um dia comigo, você vai ver as minhas falhas, eu vou ver as suas falhas. Talvez tenha área da sua vida que você é mais falha do que eu. E tem áreas na minha vida que você talvez seja mais forte do que eu. Pode acontecer isso. Então tem áreas na sua vida que você é fraco, mas eu posso ser forte. E tem áreas na minha vida que eu posso ser fraco e você ser forte. Você está entendendo? Então, querido, o que tem pessoas decepcionadas com a igreja, mas não se decepcione não. Você tem que ver e observar como anda a sua vida e não como está a vida do próximo. O erro de muita gente é isso. As pessoas elas observam muito para as outras, elas ficam observando a maneira de falar, de vestir, de andar, de como se comportar, e muitas vezes ela não faz aquilo que ela queria que a outra fazia. Então, amado, nós precisamos dar um bom testemunho, no nosso local de trabalho, aonde a gente for, procurar ser manso, ser humilde, sabe? Procurar, muitas vezes, pregar o evangelho com com a nossa vida, sabe? Comprou, pagou, pegou emprestado, pagou, entendeu? Então, tem muitas pessoas decepcionadas com gente da igreja, por quê? Porque muitas vezes a pessoa pega um dinheiro emprestado com um crente, que às vezes tem condições um pouquinho maior, e às vezes o camarada não paga, sabe? É errado isso daí, mas infelizmente nosso meio tem muito dessas pessoas. Então nós precisamos ter esse cuidado, o cuidado de nós sabermos relacionar com as pessoas, o cuidado de nós darmos um bom testemunho. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo, que nem Jesus ali mesmo falou, mas recebereis a virtude do que? Do Espírito Santo, e serei o que? Minhas testemunhas. Precisamos dar um bom testemunho, precisamos mudar a nossa maneira de falar, de agir. Os crentes precisam ler mais a palavra. As pessoas que estão na igreja precisam realmente ler mais a palavra, orar, pedir entendimento e pedir para o Espírito Santo mudar aquilo que muitas vezes, pela sua própria natureza, pela própria sua força, ela não consegue. É isso que nós temos que entender. É isso que nós temos que
que aprender. Então, queridos irmãos, aprenda uma coisa, dê um bom testemunho, no meio dos seus familiares, sabe? Não fale apressadamente, precipitadamente, espera os outros falar para depois você falar, dá um bom testemunho, um comportamento exemplar. E isso as pessoas observam muito, porque muitas vezes as pessoas falam tanto de Jesus, mas não vivem aquilo que é para elas viver. Então procure dar um bom testemunho, procure realmente fazer com que as pessoas olhem para você e falem, ó, esse camarada é diferente, olha, essa moça é diferente, essa mulher é diferente. Amém, querido? Então vamos procurar dar um bom testemunho, porque o Espírito Santo de Deus se agrada com isso. Amém? Vamos orar. Pai, obrigado pela tua palavra, que nós possamos cada vez mais dar um bom testemunho, que nós possamos cada vez mais buscar a tua presença, que nós possamos cada vez mais te servir e não agradar a nós mesmos, mas agradar ao Senhor. O Senhor abençoe cada um. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, no nome de Jesus. Amém e amém.